Aqui está o teu filho, a qual vai ministrar a tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa usar o teu filho nessa noite, conforme o teu queria, a tua vontade, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tudo aquilo que não provém de ti, todo demônio, Senhor Deus amado, que quer para impedir alguém de ouvir a tua palavra, seja amarrado e lançado no abismo pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, conforme o teu queria, a tua vontade, em nome de Jesus. Pastor Paulo correndo de trabalho, né, também. Recebi o convite do meu amigo evangelista Joaquim. E é uma honra poder estar aqui com os irmãos. A gente era de Pedregal, na Adega Pedregal, e do pastor Giovanni Nico, a pastora Priscila, são meus pastores. O pastor Giovanni é muito honrado, é uma honra ver o mesmo tempo que aquele homem de Deus, juntamente com a sua esposa, e aquele lugar ali tem transformado vidas ali. Muitas pessoas ali Deus tem alcançado. Aleluia, Deus! A glória das pessoas que estavam afastadas do caminho, e através daquela obra foi alcançado. E estou aqui com os irmãos. É um prazer também conhecer o pastor Vitor, o pastor Deus, pessoas como o Mar, os demais irmãos, outros ali. Esse povo aqui é diferenciado, meu irmão. A gente fica até sem graça, a gente é mais humilde, né? Aqui tem muito pregador, cantor, o povo aqui é completo. E nós aprendemos muito com os irmãos. E dizer para os irmãos que, para Jesus, irmão, mesmo a gente cansado, a gente vem, porque. Aleluia, Deus! Essa é uma grande honra a gente poder ministrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa extraordinária. E a gente com certeza faz esforço, vem, né? Porque é maravilhoso estar aqui com os irmãos, adorando a Deus e se alegrando, sentindo esse Espírito Santo. Meus irmãos, enfim, um agradecimento geral aos irmãos. Antes de começar aqui, eu gostaria de falar algo rapidamente. Nós vemos sempre Tu és maravilhoso, Deus, Senhor, adorar a Deus. Mas nós não só vemos para a casa de Deus porque a gente quer rever os irmãos, ou porque a gente, não vou ficar em casa, porque eu vou para a igreja porque é melhor. Existem pessoas que vêm só por vir, ou porque a outra tarefa que ela ia fazer era chata, então eu vou para a igreja. Mas eu estava lembrando a respeito de o porquê de fato que nós estamos aqui. O porquê a gente vem para cá. Lembrava-me do que o nosso mestre passou. Ele era santo. Ele não tinha nenhuma culpa. Quem olhava para ele se sentia constrangido. Foi isso que Pilatos viu quando viu para ele e disse: não, esse homem não tem culpa. Ele não achou nada de errado. Mas os líderes daquele tempo não aceitaram. E de todas as maneiras eles acharam uma forma de o condenar. Mas não o condenaram enquanto não foi chegado o seu tempo. Mas quando chegou o tempo dele ser crucificado e entregue à morte, eles o pegaram e o julgaram, entregaram a Pilatos, levaram ele a Herodes, depois voltaram de novo a Pilatos e julgaram. Pilatos mandou chicotear ele, mas aquele chicoteamento, aquela sentença não foi normal, porque eles dilaceraram a sua carne. Naquele chicote havia pontas de ossos de animais secos, e depois de muito o judiar, eles o levaram para o lugar, colocaram sobre ele uma capa vermelha, fizeram uma coroa de espinho e puseram sobre ele. Nós estamos falando de alguém justo. E após tudo isso, lhe
deram uma cruz pesada, e ele já estava muito fraco e debilitado, porque já tinha apanhado bastante, derramado seu sangue. Os soldados no particular cuspiam no seu face e perguntavam uns aos outros: quem é que te bateu? E ele não abriu a boca e ele morreu. E ele carrega a cruz, mas chega um certo ponto ele não estava mais aguentando. A chamada via dolorosa. Então eles obrigam o homem a levar a sua cruz com ele. Chegando lá, eles cravam pregos em suas mãos, e eles cravam prego em seus pés, eles o furam com uma lança, e mesmo assim, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava já sentenciado à morte. Mas mesmo assim, ele não disse nenhuma palavra de acusação para aqueles que o maltrataram. Ele orou para que Deus os perdoasse. Mas esse não foi o seu pior momento. O seu pior momento foi quando ele se viu sozinho. Porque houve um momento que o Pai o deixou. Porque o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas, caiu sobre ele. Ele que não tinha culpa, naquele momento foi acusado de espírito de prostituição, de adultério, espírito de bebedice, de assassinos, de feiticeiros, e tudo aquilo que existia para a condenação humana, nesse momento caiu sobre ele. Como Deus é santo, Deus deixou ele passar por aquele momento só. Então ele disse: Senhor meu Deus, por que tu me abandonaste? Ele não resistiu. Porque enquanto ele estava ali na cruz, orando e pedindo por aquelas pessoas, ele conseguiu enxergar com a sua visão tridimensional, além do tempo, além das horas e além dos séculos. E ele viu: olha você aqui hoje. Olha aí. Ele viu aqueles que não faziam parte do seu tempo. E ele disse: Pai, está consumado. Se você não tinha motivo, ou até hoje achou que vinha até esse lugar por um simples motivo, eu estou trazendo a sua memória o porquê que você vinha aqui, o porquê que você doou a sua vida, o porquê que você vem cansado do seu trabalho, mas abri mão e vim adorar a Ele, porque Ele não merecia e nós não aguentaríamos suportar. Ele suportou por mim e por você. Esta é a graça, um favor imerecido. Amém? Eu gostaria de deixar só essa pequena introdução. Eu vou falar de algo aqui que fala sobre graça, mas para que isso arda no seu coração, para você saber o porquê temos que nos renovar diante da presença dele, o porquê que nós nos entregamos a Ele, o porquê de vivermos uma vida completamente inteiramente para Deus. Amém? Gostaria de ler com os irmãos Marcos, capítulo 5. Ele diz assim: chegaram a outra banda do mar, da
podia alguém prender. Presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em grilhões, e em migalhas, e ninguém o podia alcançar. Meus irmãos, livro de Marcos, capítulo 5, fala a respeito de um homem. Para mim, essa é uma das histórias mais terríveis na Bíblia, pelo fato de ver um homem com uma condição onde ninguém podia fazer nada para ele. Mas antes disso, antes de entrar aqui no começo do capítulo 5, Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca do grão de semente, falando: o grão da mostarda é pequeno, mas quando ele é colocado na terra, ele cresce, se torna grande, as aves vêm fazer ninho. Jesus estava ensinando uma multidão, porque Jesus era ocupado, Jesus era dor, ele veio com propósito. Então ele tinha uma agenda, sim, ele tinha cronogramas, ele trabalhava em prol do reino de Deus. Quando ele dizia uma coisa: vem comer, vem fazer isso, ele disse: ó, minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ó, quero me seguir, mas ó, eu não tenho lugar para repousar. E Jesus ensinando sempre os seus discípulos, e ensinando uma multidão. Depois de Jesus ensiná-los, o próprio Jesus, sem ninguém dizer nada, deixa tudo ali que está fazendo, interrompe ali a sua agenda, interrompe ali aquela multidão que ele estava ensinando, e diz aos seus discípulos: passamos para outra banda. E ele não disse nada a ninguém, e diz que eles entraram no barco e saíram em direção ali para a província dos Gadarenos. E atravessando o lago, eles enfrentam uma tão grande tempestade. Jesus nunca vai nos levar a um nível de batalha onde primeiro ele não nos treine, onde primeiro ele nunca vai jogar você a Deus fará. Ele sempre traz experiências para que nós, quando enfrentarmos algum tipo de luta ou qualquer questão que for, esteja preparado, esteja apto para enfrentar a situação do mundo. E nós, seres humanos, enfrentamos muitas adversidades. Então, os discípulos de Jesus ficam apavorados, e as ondas eram muito fortes, e Jesus estava dormindo. Como pode alguém dormir em meio a uma tempestade? Como pode? Jesus estava ali dormindo, e talvez não dormir quando testar a coragem deles. Glória a Deus. Então eles não se aguentaram, e alguém corre até Jesus: mestre, tu não te preocupas que a gente vai morrer? Eles que haviam visto Jesus fazer muitos milagres, muitas curas, sabendo que Jesus era Deus, mas o medo, mesmo com Jesus ali com eles, fez com que eles não acreditassem que Jesus podia nos livrar naquele momento. E assim somos nós, somos humanos. Às vezes a gente deixa a nossa fé calhar, a gente é tocado porque a gente tem falhas, a gente sente medo, a gente sente pavor, é normal. Mas ele nos prepara para fazer a gente vencer o medo, ele nos prepara para agirmos como soldados preparados para a batalha. Então, alguém acorda Jesus. Jesus de imediato se levanta e diz ao vento: aquieta-te, e ao mar: cala-te. E houve uma grande bonança.
tudo isso era uma preparação porque estava por vir, pelo que ainda ia acontecer. E disse Jesus, quando desce no barco, Jesus, esse é o primeiro, não foi os apóstolos que desceu. O primeiro a pular do barco foi Jesus. E o texto do capítulo 5 diz que veio um homem que tinha uma morada no cemitério, ele morava nos sepulcros, e aquele homem vivia numa condição terrível. E diz que ele andava andando nos montes e gritando, e a sua morada era no cemitério. Nem diante da sociedade ele vivia como um mendigo, ele vivia, a bem dizer, na mata, nas montanhas. Quando ele vê Jesus, ele corre até Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso. Mas ele foi brigar com Jesus? De maneira nenhuma. Quando ele vê Jesus, ele prostra-se e adora. Aleluia, Olha o aleluia. interessante aqui. Aquele homem não chamou Jesus para ir para lá. Aquele povo de lá não chamou Jesus para ir para lá. Agora, há uma questão: e o que aquele homem tinha para atrair a presença de Jesus para aquele lugar? Aquele homem era possesso, evangelista João, por muitos demônios. E o que aquele homem tinha que fez Jesus largar toda a sua agenda, largar todos os seus compromissos e ir em direção a alguém que não está pedindo Glória a nada? Deus. E ir em direção a alguém que está totalmente dominado por espíritos malignos. E ir em direção a alguém que está totalmente desprezado pela sociedade. Ninguém queria estar perto daquele homem, porque disse que quando eles prendiam ele com grilhões e cadeias, não era porque estava com pena dele, era para talvez ele não matar alguém, ele não pegar o fim de alguém. Mas tudo que aqueles homens fizeram foi frustrado. Ele arrebentava tudo. E isso mexe com a minha cabeça quando eu penso nisso. Ele atraiu a presença de Jesus para lá. Jesus foi atraído por ele. Eu quero abrir um parênteses. Que a mulher do poço samaritano, a mulher do poço lá de Samaria, aquela mulher de relacionamentos conturbados, de uma vida com um monte de marido, o que aquela mulher tinha para atrair a presença de Jesus naquele poço, meio-dia? Sendo que aquela mulher era uma mulher de má fama. Porque muitos homens na Bíblia que eram desprezados pela sociedade, esses homens eles atraíram Jesus para ele. Porque eles tinham que era um camarada que ninguém gostava, que era roubador, atraiu a presença de Jesus para a casa dele. Pastor Jesus, você lembra do seu passado? Você lembra que você falou para mim esse dia eu estava no lugar, os caras tentou me atirar, me matar? Mas o Senhor atraiu a presença de Jesus para a sua vida. Porque no usuário de droga tem para fazer Jesus e ele até a madrugada, quando ninguém está vendo ele, e Jesus se apresenta de madrugada e diz: eu vim aqui tirar essa água. Jesus faz um negócio, irmão, que no nosso século hoje, naquele tempo também era loucura, porque aquele camarada lá não entendeu o negócio de botar aqui. Mas ele era atraído por pessoas que ninguém dava valor. Ele disse: eu vim buscar o que estava perdido, eu vim quem está bom, quem está bacana, precisa. O que fez
já o preservava. Glória a Deus. Quando Deus livrou você da morte, quando Deus livrou a mim da morte, é a graça já nos preservando para um propósito maior. Porque Ele trabalha na contramão daquilo que nós vemos. Ele trabalha às vezes o contrário da lógica humana. Mas é a graça de Deus, pastor, que te preservava quando alguém puxava um revólver para te matar. É a graça de Deus que pegou um presbítero aqui que tinha 13 anos que ele ficou preso. Olha o que a graça fez com aquele homem. Aleluia, Deus. Prisões, por quantas vezes ele não teve a vida ceifada, porque a graça de Deus nos preservou. É forte, Deus. Nós não estamos aqui, hoje nós não viemos aqui, porque somos bonitinhos, porque somos bem enfeitados. Foi porque não tinha graça. Olhou para nós Aleluia. e Deus teve misericórdia de nós. Aleluia, É Deus. por isso que aqui estamos. Então Jesus se depara diante do homem. Ele adora Jesus. Ele disse a Jesus: o que tu veio fazer aqui? O que eu faço contigo? Jesus disse: qual é o teu nome? Somos legiões, Olha aí. porque somos muitos. Jesus, não nos mande para fora da província, para fora do país. Mande-nos entrar nos portos. E Jesus disse sim. E todos os porcos se precipitaram desse ladeiro abaixo e morreram. Jesus liberta o homem. Mas quando o homem está liberto, o pessoal da cidade veio de fato tinha acontecido, porque ficou com medo, nos corroeu, achou que Jesus era um feiticeiro verdadeiro. Viu um homem sentado em perfeito juízo, conversando com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi ali para um único propósito. Foi atraído por aquele homem, mas ali tinha um propósito maior. O propósito ali não era só aquele homem, mas aquele homem que era o mais desprezado, foi por ele a chave. Aleluia. Maravilha! E veja que tinha tanta gente talvez importante ali, naquela região, chamada Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. Mas ele disse: não, eu quero aquele que fica pelos montes, que quebra milhões, que está atormentado por espíritos malignos. Eu quero isso. E quando ele pede a Jesus para ir com Jesus, Jesus diz: não. Olha só aí. Jesus disse sim quando ele morreu, e não para o homem. O sim de Jesus trouxe a morte dos povos. O não para o homem trouxe a vida para o homem. Trouxe a introdução dele de volta à sociedade. Será que a questão de Deus é? É contrário, não tem muito como ele. Aleluia. Então, Jesus disse: não, vá para a tua casa, vá para os teus e mostre o quanto Deus teve misericórdia de ti. É forte, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não, vá para os teus. A Bíblia não diz, mas talvez ele não tinha esposa, tinha filhos, tinha família. E ele já estava totalmente fora do contexto familiar. Para ele não tinha mais perspectiva de vida. Glória a Deus. Então, o homem obedece a ordem de Jesus e depois diz que aquele
foi visto dentro dele um grande potencial. De um lado espiritual, é claro. Porque se Jesus não tivesse visto, talvez Jesus não teria ido lá. Mas Jesus tinha uma visão tridimensional. Jesus via além dos rios. Jesus via além das montanhas. A visão de Jesus que estava aqui, ela era muito além. Aleluia a Deus. Por causa de um homem. O ruim é que não fala o que aconteceu depois, né? Uma das pessoas se converteram, mas o bacana é a gente saber que Deus pegou aquele homem e transformou ele em um ministro agora. Aleluia a Deus. Imagine o testemunho daquele homem. Imagine as pessoas olhando para ele, pasto e de boca aberta, e dizendo: mas você não é assim, mano? E ele dizendo: sou eu mesmo, de carne e osso. Irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Através da mensagem desse homem, nós podemos ver quando a graça de Deus é maravilhosa em nossas vidas. Verdade, Deus. Assim como ele fez com aquele homem, ele fez conosco também. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua luz. Aleluia a Deus. E o que devemos fazer? Devemos fazer agora como aquele homem gadareno fez, anunciar as maravilhas que ele fez em nossa vida. O pastor não estava errado quando ele disse que Deus só deve não ser pecadores de púlpito. Nós devemos abrir a boca, falar do céu azul, falar do Valparaíso, do Pedregal, falar da Brasília, do Brasil, o que Deus tem feito nas nossas Eita, vidas. Deus maravilhoso. Ele nos chamou para um propósito maior. Ele nos chamou para um propósito além do que nós imaginamos ou pensamos em Jesus. Esse negócio aqui, nosso aqui, é só para a gente viver e botar lenha para queimar um com o outro. É gostoso demais. Aqui Jesus cura, aqui Jesus batiza, aqui ele faz maravilhas. Mas o bom é o vizinho olhar para nós e dizer: rapaz, você tem que beber cachaça comigo? Olha aí. Eu mesmo. Meu Deus. Eu crente, graças a Deus. Aleluia. Hoje os meus vizinhos, o netinho lá em casa nesse escritório, eu falava: rapaz, não veio mais caixa de cerveja de espinho, ainda mais ninguém mais. Você saiu agora? Eu falei: graças a Deus, netinho. Graças a Deus. Mas para ele disse: mas quer saber de uma coisa? Bom é ver você assim. Bom é ver você assim, na presença de Deus. Os nossos vizinhos olham agora e dizem: ei, irmão, vem aqui na minha casa orar. Vem aqui na minha casa fazer oração. Porque eu tenho visto que Deus tem sido na sua vida. Ei, você não precisa falar uma palavra para levar para Jesus. Às vezes, só o teu testemunho
anunciar. Você foi alcançado pela graça para manifestar graça a outras pessoas. Irmão, você falar, seja só crente de verdade. Eu não sei pregar, eu não sei dizer isso. Só com o teu testemunho você consegue mudar vidas. Eu creio, Deus. Só com o seu testemunho e a sua forma de ser, de agir, o Espírito de Deus que está em você será manifestado na outra. Eu estava no serviço, rapaz, deixa eu falar uma coisa para tu. Eu casava porque você é muito então, pega os caras falando besteira contigo, e tal. Você quer saber? Não quero. Vai ser briga, você não. Eu falei, meu filho, é porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Aleluia, Deus. É porque Ele me faz maravilha. E em todas as minhas orações, esta é uma das orações que eu sempre faço. Senhor, que o Teu Espírito seja visto em mim, que os homens, quando olharem para mim, não vejam a mim, mas vejam o Teu Espírito. Glória. Porque você pode pensar tanto, mas às vezes você passa em determinado lugar e pelo teu testemunho, você já viu as pessoas falando assim? Se um dia eu for crente, eu quero ser igual aquela Daisy lá, que estava lá naquele lugar, eu tenho vontade de Daisy lá, meu Deus, é aquela mulher. Mas aquela mulher é diferente. Olha aí. E ela era crente, ela era chata. Não, às vezes você fala desse jeito. Mas porém, se um dia eu for me ser crente, eu quero ser como aquela pessoa. Isso é quando a pessoa vê o Espírito de Deus. Aleluia, habitando eles. O tempo já está aqui. É tão bom falar de Deus, né? Eu tenho que passar. Aleluia, Deus, Deus. vamos fazer com Josué aqui. Só olhando a palavra para a gente falar uma coisa. Meus irmãos, eu trago essa pequena reflexão a respeito desse que isto, de alguma forma, sirva para nós aprendermos algo de hoje. Eu sei que os irmãos aqui são crentes. Eu sei que todos aqui têm a presença. Mas essa é a administração que você quer orar. Deus colocou no meu coração. Vai para casa com essa palavra matéria. É forte, Deus maravilhoso. Você foi alcançado pela graça. Ter a graça de graça para alguém. Não esqueça o que a graça fez por você. Aleluia. Deus foi misericordioso com a sua vida. Deus é fiel. Anuncie a graça. Você vai agradecer. Glória a Deus. Queria chamar o querido pastor Francisco para dar louvando aqui para a gente estar encerrando em nome de Jesus. Venha dar lugar para Jesus. Que palavra abençoada, que palavra do céu. A gente vem pensando que é uma noite normal, mas